trabalho? Vai, mas é assim que vai funcionar, né? Então, a gente tem muito trabalho ainda a ser feito em relação à educação para as crianças dentro do espectro, para as outras crianças que têm outros tipos de dificuldades, né? A gente ainda tem muita criança dentro de sala de aula que não tem diagnóstico nenhum. E aí ficam lá, sem, o professor não sabe o que fazer, os pais não sabem o que fazer, né? Porque a gente pensa na escola pública, a gente não tem como não pensar em pessoas de baixa renda, em crianças vulneráveis, né? E em famílias vulneráveis, e a gente acaba tendo essa dificuldade de ter até uma orientação melhor até para as famílias, né? Porque as famílias também, a gente vai falar, as famílias às vezes ficam, mas professora, né? O que eu faço? E a gente vai falar, tem que procurar, como que a gente vai falar para um pai que às vezes não tem o que pôr dentro de casa para procurar terapia, né? A rede pública ainda também, rede pública de saúde também ainda é muito devagar para ajudar nesses tratamentos, né? Bancar esses tratamentos. E a gente sabe que é muito caro, né? Um tratamento que seja eficaz para as crianças dentro do espectro é difícil. A gente tem nas escolas públicas as salas de apoio, né, que tem os profissionais que são mais formados para educação especial, inclusiva, mas a gente sabe que não é o ideal ainda a ser feito pelas essas crianças. Então, eu acho que nesse campo da educação, Daniel, a gente ainda tem muita coisa a fazer, muita coisa a trilhar ainda. Eu sempre falo, eu e a Andressa, a gente tem aí uns projetos que ainda não saíram no papel, que é trabalhar também com essa questão de formação de professores, né, para a gente poder abrir mais esse campo que está tão... Porque a gente só ouve falar assim, é autista, eu não sei o que é autista, as pessoas falam assim, hoje em dia que autismo está na moda, né, e a gente fala, oi, como assim, né, e aí os professores acabam indo nesse papo, e aí a gente acaba vendo que a gente fica patinando, sabe, e é isso que acaba dando muita aflição na gente, que a gente tenta fazer que vire mais um e que vá propagando, mas na questão da educação ainda é difícil, né? E dentro da clínica a gente consegue fazer um trabalho né? A gente consegue trabalhar em diversas áreas. Eu, como psicopedagoga, eu consigo, né? A gente, dentro da análise do comportamento, a gente vai puxando algumas coisinhas para trabalhar junto na atuação da psicopedagogia, para a gente ir trabalhando essas questões de aprendizagem das crianças, mas é um trabalho que requer muito do que o Luciano prega muito nas lives, nos cursos, que nós precisamos ter embasamento, a gente não pode ficar achando, né? Eu acho que, não, eu acho que não tem que ter mais com essas crianças, a gente precisa dizer assim, isso funciona, é assim que a gente tem que fazer, é assim que vai fazer, então, bora lá, né? Então, eu acho que para a questão da área da educação, isso ainda é muito, muito pouco. Eu tenho feito uma militância muito grande nessa área de disseminar o que a gente chama de prática baseada em evidência. E quando quem é professor aqui sabe que, assim, e quem está ouvindo, né, quem é professor sabe que na faculdade a gente não tem uma formação sobre ciência. A gente tem a formação, um curso lá de metodologia da ciência que só fica falando de ABNT. A BNT, isso é uma falta de respeito. A BNT não tem nada a ver. A BNT alguém faz, um sobrinho faz, o software faz, qualquer coisa. Eu quero saber assim, o que é ciência? O que eu quero saber é o seguinte: o que seria o ideal, né? Digamos que alguém diga assim, Lucelmo, você é um professor e agora você precisa, por exemplo, ensinar numerais, certo? Você precisa ensinar o indivíduo a identificar os tipos de numerais, discriminar os tipos de numerais. Olhe para mim os estudos científicos e diga para mim quais são os melhores procedimentos para fazer isso.
E aí eu olho os vários estudos experimentais, estudos que tentam de uma forma, tentam de outra forma, tentam de outra forma, tentam de outra forma, e eu tenho condições de dizer, olha, tem esse estudo aqui com esse delineamento de pesquisa que dá mais segurança, eu tenho esse aqui que tem um N maior, avaliou mais criança, eu tenho esse aqui de tal forma, e aí, portanto, tal é o melhor procedimento para ensinar do que nós temos hoje. E isso é o que nós teremos que sair lá no final. Bom, nós não temos isso, né? Isso aqui é grego para o professor, porque nem perto disso, né? Ele aprende pelo contrário, que não pode usar ciência na educação, porque a educação tem que ser, você tem que sentir, você sente a subjetividade, aí você vai na força da fé, né? E óbvio que isso é por isso que o Brasil é o último aí nos índices de educação, né? Por isso que nós ganhamos aí, último não, vamos ser sinceros, ganhamos da Indonésia no último aí, chupa Indonésia, né? Porque do restante nós somos tudo. A interpretação de texto, nós tivemos a quantidade de pessoas que sabem interpretar adequadamente um texto é 0,2%. Não é 2%, não é isso que eu disse. Eu disse 0,2%. Os dados do PISA, né, do último PISA. Isso é muito grave, gente, é muito grave. Né? E é base de inúmeros problemas que a gente tem, de toda a ordem, né? Em todos os campos. O problema está lá, é lá que mora a questão. E aí, claro que quando você fala de educação especial, isso fica ainda mais grave, porque, como foi dito, né, praticamente um único espaço de estimulação é a escola, porque as pessoas não têm acesso à saúde. Funciona assim, como eu disse, eu sou membro da Luna-Aba. E aí, digamos que uma família entre em contato com a Luna-Aba em algum lugar e diga assim, olha, nós queremos uma intervenção baseada em aba, um padrão ouro, né? O que a evidência diz que é o melhor. Então, tá bom. Então, um supervisor se desloca da onde ele mora a não ser que ele mora no mesmo lugar, né? Para a cidade em que essa pessoa pediu. Então, digamos que ela peça lá em Belo Horizonte. Então, o supervisor digamos que sai do Rio de Janeiro, vai para Belo Horizonte, passa alguns dias lá fazendo a avaliação dessa criança, avaliando o repertório dela, repertório de entrada, como a gente diz, né? Avaliação comportamental, ela usa um ou mais protocolos para fazer isso. E aí, esse supervisor, então, cria um plano de tratamento. Esse plano, ele tem objetivos, o que eu quero alcançar com longo, médio e curto prazo, e esses objetivos não são assim, genéricos, tipo, melhorar a comunicação. É assim, nós queremos no fim do ano que esse indivíduo faça pedidos por itens ausentes de pelo menos 30 itens, em pelo menos 10 oportunidades diárias por pelo menos uma semana, 7 dias consecutivos, diante de pelo menos 3 diferentes pessoas em 3 diferentes contextos. Isso é um objetivo, né? Porque está claro, eu consigo chegar lá e medir no fim do ano, ele atingiu, ele não atingiu. E aí eu estabeleço para os programas de curto prazo os objetivos os programas de ensino. Então, se eu tenho 20 objetivos de curto prazo, eu tenho 20 programas ou 15 programas, como que eu vou ensinar essa habilidade? Se eu vou ensinar ela a pedir por coisas que não estão presentes, como é que eu vou fazer isso, por exemplo? Então, eu tenho um programa que dá começo, meio e fim, e que tem uma forma de registro. Então, eu vou registrar se ele emitiu, se ele não emitiu, aquele comportamento, se ele emitiu, se ele precisou de ajuda, né? E se precisou de ajuda, qual é a ajuda, e aí como que eu vou retirar essa ajuda? Então, tudo isso. Eu vou ter esses programas para os objetivos de curto prazo. E eu vou treinar alguém para implementar isso. Então, a gente contrata alguém lá em Belo Horizonte, um acompanhante terapêutico, como se diz, né? AT, o aplicador em aba, esses 2 nomes que são utilizados. A gente contrata, ou a família diz, não, nós contratamos, tudo bem, né? Mas normalmente, a maior parte dos casos, como é liminar, acaba já está no previsto e a gente contrata o AT, a gente abre uma seleção lá, treina esse indivíduo, e aí esse supervisor volta para casa. Digamos que isso é no Rio de Janeiro. E aí, o que ele fizer, ele passa antes por um outro supervisor, o supervisor dele, supervisor sênior, como a gente diz, que é uma pessoa com pelo menos mestrado ou doutorado. E esse supervisor do meio aqui, o coordenador, que é aquele que foi lá, fez a avaliação, fez programas, ele supervisiona o AT toda semana, 10% do tempo. Digamos que seja 20 horas por semana de intervenção, tanto 2 horas de supervisão. E aí, esse plano vai se modificando no decorrer do ano. Esse é o padrão ouro. Aí vem a pergunta, quem é que pode pagar por isso? É meia dúzia de pessoas no Brasil. Normalmente é uma pessoa que processou o plano de saúde, a maioria das vezes, como eu falei, de liminar, e aí ele consegue pagar, porque mesmo se ele individualmente tivesse de pagar, provavelmente ele não conseguiria. Então, 25% dos brasileiros têm plano de saúde. Então, nós estamos dizendo que do total de brasileiros, só 25% estão no escopo
né, do que a maioria dos casos aí acontece. Desses 25%, a maioria não processa os planos. Os que processam plano, às vezes perde, às vezes ganha. Então, só entre aqueles que eles ganham, vamos imaginar que dá aí, desses 25%, 2%, 3%. Então, nós estamos falando de um negócio que, quando a gente fala de Brasil, é irrisório, né? E como é que isso tudo que eu descrevi aqui pode ser entregue para um sistema de saúde que hoje entrega meia hora? Não tem como. Você passa de meia hora para 20 horas, 30 horas. Mas a educação é diferente, porque a educação já entrega uma intervenção de 20 horas, de 25 horas, se for na creche, de 55 horas, mas balizada por conceitos pseudocientíficos. Porque o que pressupõe o construtivismo? Deixa a criança, se Jesus quiser, ela aprende. Entende? Que é um absurdo epistemológico, um absurdo metodológico, um absurdo em termos de evidência, um absurdo em termos de qualquer coisa. É um terraplanismo completo educacional, né? Então, é isso que se faz nas creches. Deixa a criança para viver a experiência dela e ela se construir no mundo. E aí a gente não apoia essas crianças e aí elas perdem a sua principal fase de estimulação. Então, eu quis falar isso tudo, porque aí eu explico como é que funciona o trabalho baseado em aba, né, no seu nível mais de excelência, digamos assim, mas também expõe, contrasta com aquilo que as pessoas, de modo geral, têm acesso, que é basicamente praticamente nada, né? Eles têm acesso a uma formalização da matrícula, mas aí quando chega lá existe a pressuposição que se eu dirigir o processo de aprendizagem, isso é uma violação, é um monte de coisa, então o certo é eu deixar ele aprender sozinho, porque ele aprende o tanto que for para ele aprender, e aí o tanto que ele aprender, se ele não aprender nada, é ele que está adaptando ao ambiente, e é problema dele, não é problema meu, né? Que é em linhas gerais aqui os pressupostos do construtivismo, com algumas tintas mais fortes que eu traço aqui. E na mesma via que a gente não dá oportunidade disso tudo chegar, né, tem os próprios, às vezes, professores que vêm com aquele argumento de eu não estudei para esse tipo de aluno, eu não estudei para esse tipo de trabalho. E eu entendo, por um lado, porque realmente falta muito suporte para eles, né, para que eles de fato consigam, mas ao mesmo tempo, para que tipo de aluno você estudou, né? Então, assim, enquanto a gente travar essa fala por aí, né, fica cada vez mais difícil a gente abrir espaço para isso, né? E assim, nós como profissionais, a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando, porque a ciência está o tempo inteiro se atualizando nisso. Então, o que às vezes a gente também escuta das escolas e dos professores é essas mudanças, e que aí as pessoas parecem que acreditam menos só porque teve mudanças, né? E que, na verdade, são complementos, são coisas que vêm com a ajuda da tecnologia, vêm com outros conhecimentos, que, na verdade, é aumento e não uma diferenciação, né? E junto com esse discurso de vocês, assim, da parte escolar, o que a gente busca, né, como no nosso trabalho, assim, é a generalização de dessas habilidades, desse repertório, dessa vivência, né? Então, assim, se a gente não consegue alcançar essa esfera que é tão poderosa, né, que a criança passa tantas horas ali, fica muito difícil, porque o que a gente quer não é que ali na clínica ele responda qual é o azul, qual é o vermelho, qual é o número. A gente quer que aquele repertório ele se amplie e ele faça sentido, ele tenha função em todas as esferas que esse indivíduo estiver, né, que ele consiga usufruir, né, tanto da escola para outros lugares, quanto da clínica para outros lugares. Então, assim, a generalização desse comportamento é o máximo que a gente quer alcançar, só que a gente precisa de todos esses processos, a gente precisa trabalhar todas essas evidências científicas e ter a consistência, né, que é uma coisa que eu falo bastante no trabalho. Então, se a gente não fizer realmente em equipe, né, e também tirar aquela coisa de, porque você atende na clínica, então você não sabe como é aqui na escola, e vice-versa, se a gente não quebrar essas questões e realmente for para
para a parte que interessa, que é o indivíduo, sempre a gente vai travar